Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Deixa eu compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Essa palavra é muito importante para você que está chegando na igreja agora, que participou do Restaurados, e também para você que já faz parte do ministério há algum tempo. Esse texto, ele diz para a gente o seguinte, lá no versículo 42, que eles, aqueles que se converteram na primeira pregação do apóstolo Pedro, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então essas eram as 4 principais atividades daquele povo. E isso faz muito sentido para a gente também, Aquela igreja que estava se formando, pessoas que tinham conhecido o evangelho, tinham entregado a vida delas para Jesus, eles precisavam se fortalecer espiritualmente. E a receita dada por Deus, a direção do Espírito Santo para a igreja, ela não mudou ao longo do tempo, Ela continua viva e continua sendo importante para a gente também. Então, o que aquela igreja fazia e que nós também precisamos fazer? Primeiro, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, no conhecimento da verdade bíblica, no conhecimento dos ensinos de Jesus. Os apóstolos ensinavam, a doutrina dos apóstolos era justamente aquilo que Jesus ensinava. E nós temos também na igreja essa preocupação, por isso que é importante você participar da nossa escola bíblica. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos um tempo de nos dedicarmos, ao conhecer e praticar a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinava, a palavra de Deus. A segunda coisa que aquela igreja fazia é que eles tinham um tempo de comunhão entre eles. Então é importante também para você que está começando a seguir Jesus agora, se reconciliou com o Senhor, que você tenha comunhão com os irmãos. Ninguém vence na vida cristã caminhando sozinho. Até mesmo Jesus, nos seus momentos de dificuldade, pediu ajuda para os seus amigos, para os seus discípulos. Então não é a gente que vai caminhar sozinho, tá? É importante você ter comunhão com os irmãos. Esteja junto da igreja o máximo de tempo que você puder. A terceira coisa que eles faziam era o partir do pão. Então isso tem a ver com a Santa Ceia do Senhor. Eles lembravam ali o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então é importante não apenas participar do evento da Santa Ceia, que acontece na nossa igreja todo primeiro domingo do mês, mas você lembrar do sacrifício de Jesus por você. Você lembrar que Jesus ele morreu pelos seus pecados e ele ressuscitou para te dar vida eterna. E a quarta coisa que a igreja fazia naquela época também, e nós precisamos fazer hoje, eles tinham um tempo de oração. A oração é fundamental para a vida cristã. Você não vai conseguir vencer as suas lutas, você não vai conseguir crescer espiritualmente se você não tiver uma boa vida de oração. Isso quer dizer orar sozinho no teu quarto, orar sozinho no teu lugar secreto, só você e Deus, ter as suas experiências próprias, mas também orar junto com a igreja. Então toda primeira semana do mês nós fazemos um tempo de oração, uma semana de oração, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, a igreja está unida em oração, e é importante que você participe disso também. Outra coisa que Deus tem feito na nossa igreja em relação à oração é que todos os domingos, às 17 horas, 1 hora antes do culto da noite, os jovens se reúnem para orar. Então participa disso também. Quanto mais oração, mais poder de Deus na tua vida, para você vencer o pecado, para você vencer a vontade da carne, para você vencer o diabo, para você vencer as suas lutas e crescer espiritualmente, tá bom? Então guarda essa palavra no teu coração e fica aí de lição de casa para você. Leia todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, principalmente do versículo 42 ao 47, e deixa o Espírito Santo falar com você. Que Deus te abençoe. Estamos juntos aí. Até mais.